A paz do Senhor Jesus, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria que a gente entra aqui nessa transmissão para falar da palavra de Deus, para orarmos juntos nessa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos, nesse instante aqui, ministrar a palavra, cantar louvores ao Senhor, orar ao nosso Deus. E que você possa se sentir à vontade para participar conosco nesse instante. A gente sempre fala aqui no início do culto quanto é importante você convidar pessoas, enviar esse link para um familiar, para um amigo, para que mais e mais pessoas estejam conosco aqui cultuando ao nosso Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão do desânimo e como nós podemos vencer o desânimo. E eu escolhi para a leitura de hoje, o texto aqui de João, capítulo 21, a partir do versículo 1. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí nesse texto, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar da Galileia. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles lhe disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem à direita a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Glória a Deus. Isso aqui é um milagre da pesca milagrosa, a pesca maravilhosa de Jesus. Que Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe nessa noite, para que nós possamos experimentar esse milagre da pesca maravilhosa em nossa vida, em nossa casa, na nossa existência. Feche os seus olhos nesse instante, vamos orar a Deus, vamos falar com Deus e pedir a bênção dEle sobre nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela vida, somos gratos pela Tua bênção, somos gratos por estarmos aqui, Senhor, cultuando ao Senhor, e de fato é um grande privilégio que nós temos de poder falar contigo, de poder, crendo na Tua palavra, nos reunirmos aqui, mesmo que de forma virtual, podermos conversar contigo, podermos buscar a Tua presença, a Tua bênção sobre nós. Eu oro ao Senhor nesse instante, meu Deus. Eu peço a Tua bênção sobre cada vida, pessoas que estão em vários lugares, pessoas que estão até fora aqui do Brasil, buscando ao Senhor, participando desse culto. Que a Tua bênção seja sobre cada vida, sobre cada pessoa. Fala conosco, fala aos nossos corações. Ouça, Senhor, aqui os louvores que são entoados em Tua homenagem, para a Tua glória, para a honra do Seu nome. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Que o Senhor faça desse momento um momento marcante em nossa vida. Que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga a Tua bênção sobre nós. Nós oramos assim, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor Jesus nesse instante. Abra o seu coração, abra os seus lábios. Vamos juntos aqui adorar o nosso Deus, louvar o Senhor. Louvemos a Ele nesse instante. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu?
tu és, contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, do deserto ao povo fardou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Alguma vez você já se sentiu desanimado na vida? Quero falar um pouco hoje sobre desânimo e sobre a cura de Deus para o nosso desânimo. O que é desânimo? Desânimo, segundo o dicionário, é o estado de quem se mostra desanimado, desestimulado, desalento, desanimação, esmorecimento. Você já se sentiu assim? Você se identifica com alguma dessas palavras? Eu estava refletindo sobre o desânimo e alguns exemplos que a Bíblia apresenta para nós. Às vezes, esse sentimento vem sobre as pessoas quando elas estão no meio de uma guerra, no meio de uma batalha. E aí, as forças acabam, a pessoa perde a esperança e cai nesse esmorecimento. Outros casos, a pessoa se sente desanimada, assim, depois de uma vitória. Sabe, a pessoa, no momento ali da guerra, buscando uma conquista, ela empenha todas as suas forças, e quando ela termina aquela situação, e ao passar por aquela situação, baixa a adrenalina, e ela então é tomada por esse sentimento, assim, né? Baixou ali, ela abaixou a adrenalina e ela se sente cansada, sem força. E mesmo no pódio, segurando o troféu, a pessoa se sente assim, desanimada. Eu estava vendo recentemente a entrevista
de alguns atletas que depois de se tornarem medalha de ouro, se sentiram dessa forma. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre isso. Na palavra de Deus nós vemos o exemplo do profeta Elias, que também passou por situações muito intensas, de milagres, de coisas extraordinárias, e que depois caiu numa situação assim. Por exemplo, ele tinha enfrentado os 450 profetas de Baal, e depois de ter passado por esse grande momento na sua carreira profética, ele foi ameaçado pela mulher lá, a rainha, né, Jezabel, e aí ele se esconde na caverna, desanimado, e fica com medo de morrer. Bom, o desânimo vem por diversas situações. Eu estou enumerando, colocando duas aqui, mas a gente poderia citar muitas outras. E é possível que você esteja vivendo uma situação dessa, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias muito intensos, em que nesses dias nós temos vivido meses como se fossem acontecimentos que acontecem dentro de um mês, é como se fosse um ano. De tantas coisas, tantas notícias, tantas coisas difíceis que a gente tem lidado, que a gente tem enfrentado, tem trazido assim cansaço, esmorecimento para muitas pessoas. Quem sabe você hoje esteja vivendo uma situação assim, que você se sente cansado, desanimado, e aí nesse sentido eu creio que você está precisando de um avivamento de Deus na sua vida, e se esse é o seu caso, a palavra de hoje é para você. Mas eu digo, essa palavra também é para mim, uma palavra para todos nós. Queria que você olhasse novamente aqui ao texto de João 21, que eu li no início do culto. O texto aqui de João 21, nós vemos o apóstolo Pedro, o famoso Pedro. E ele está numa situação aqui em que ele está se sentindo assim, esmorecido, cansado da vida, desanimado. Ele também tinha passado por dias muito intensos, foram 3 anos muito intensos ao lado de Jesus, mas nos últimos meses, com ameaça de morte, todas as situações que ele tinha vivido, ele então estava muito cansado aqueles últimos dias do ministério de Jesus. E mais do que isso, antes da crucificação, como nós conhecemos a história de Pedro, ele chegou a negar Jesus. Ele negou Jesus, como está lá registrado na Bíblia. Jesus tinha o alertado que ele o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse, e essa profecia se cumpriu exatamente como Jesus disse. Então, dessa forma, ele estava envergonhado, desanimado com Jesus. Mas isso já tinha passado e Jesus tinha ressuscitado. Então, ele estava diante de uma grande vitória. Ele passou algumas horas, dias atrás, ele tinha passado por uma grande euforia, alegria, de saber, de estar diante da notícia da ressurreição de Jesus. E aí depois de altos e baixos na sua vida, de ter traído Jesus e de ter subido no pódio aqui, digamos, num momento de muita alegria, que foi a ressurreição de Jesus, de repente ele se vê numa situação de desânimo. E ainda ele continua aqui, de alguma forma, entristecido, envergonhado com Jesus. E em situação assim, a nossa tendência é desistir de tudo. E foi o que Pedro fez. Ele desistiu de tudo. Mas embora ele tenha desistido de tudo, Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu dele. E aí, pelo que nós vemos nesse capítulo 21, foi necessário que Pedro passasse por um processo de restauração. Ele precisava de cura e Jesus estava disposto a tratá-lo. Eu creio que, como aconteceu com Pedro, Jesus não desistiu de mim. Assim também Jesus não desistiu de você, meu irmão, minha irmã. E eu gostaria de convidar você para a gente refletir sobre esses primeiros versículos aqui, dessa história que nós lemos, onde nós vemos Deus, Jesus Cristo, restaurando Pedro. E eu queria que você refletisse comigo nessa palavra, que, olha, veja, uma coisa terrível
que nos acontece é quando nós nos decepcionamos com alguém, quando alguém nos trai, quando alguém falha com a gente, ou seja, a gente se sente decepcionado com uma pessoa. Mas uma situação pior do que essa é quando nós nos sentimos decepcionados conosco mesmo, com a gente mesmo. Quando a gente não atende às nossas próprias expectativas, nós nos sentimos fracassados, nós nos sentimos desanimados ou derrotados. E parece ser aqui o caso de Pedro. Ele estava desanimado, ele estava envergonhado pelo que ele tinha feito com Jesus, e mesmo depois da ressurreição, ele não estava em condições de encarar Jesus, de olhar nos olhos dele e tratar toda aquela situação. Eu vejo aqui Pedro um pouco, desalentado, desorientado. Ele está sem direção, ele está sem rumo, e ele escolhe dessa forma, decide fazer aquilo que parecia ser mais fácil a fazer. Ele decide desistir. Ele decide voltar atrás. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 3, quando ele solta essa frase, vou pescar. É como se ele dissesse, vou voltar à minha antiga profissão. Essa frase, que é uma frase curta, parece sem grande significado, mas quem conhece a história de Pedro sabe que isso quer dizer muito para ele. Basta a gente lembrar que lá em Lucas, no capítulo 11, nós vemos Jesus chamando Pedro para segui-lo. E quando Jesus encontra Pedro, naquele dia ele estava pescando, e naquele dia aconteceu uma pesca maravilhosa. Lá foi o primeiro milagre que Pedro presenciou, quando Jesus emprestou o barco dele, e depois de tudo aquilo, ele faz Pedro voltar para o mar e ver ver o milagre da pesca acontecer pela primeira vez. E depois daquele acontecimento, Pedro se joga aos pés de Jesus, e aí Jesus dá essa frase para ele, olha, de agora em diante, você não vai ser mais pescador de peixe, eu vou fazer você pescador de homem. Jesus fez dele um pregador da palavra, fez dele um pastor, fez dele alguém que deveria agora ser um missionário, pregar a palavra, levar a mensagem de Jesus, ser um apóstolo do Senhor Jesus. Quando 3 anos depois ele solta essa frase, vou pescar, vou voltar a pescar, é como se ele tivesse deixando de ser pescador de homem para voltar àquilo que ele fazia antes. Então isso tem um significado muito grande, é como se ele estivesse desistindo aqui da vocação, como se ele dissesse, olha, não deu certo, então eu vou voltar ao que eu fazia antes. Eu tentei andar com Jesus, eu tentei fazer tudo que Jesus pediu para mim, mas não deu, não consigo. Eu sou o Pedro, o falho Pedro, o Pedro que nega, o Pedro que corta a orelha do soldado, bom, isso não é para mim. E aí ele solta essa frase. Irmãos, irmãs, muitas vezes nós agimos como Pedro, em situações em que as adversidades vêm contra nós, as situações difíceis vêm contra a nossa vida, nós também resolvemos ou decidimos desistir. Como eu tenho ouvido frases do tipo, pastor, eu não vou mais à igreja, ou pastor, eu prefiro não continuar nesse trabalho. Pastor, esse ano me deixa fora das funções da igreja, eu não quero assumir nada. Ou pessoas que dizem assim, olha, eu vou desistir dessa filha, eu não aguento mais. Ou vou desistir desse filho, ou vou desistir da minha família. Eu ouvi gente dizer assim, eu vou desistir dessa carreira profissional. Eu fiz cursos, eu me esforcei e não cheguei a lugar algum, então eu vou desistir. Eu vou desistir, pastor, porque não tem jeito para mim. Eu vou desistir, pastor, eu desisto. Eu vou voltar a pescar. Eu quero dizer para você uma palavra muito séria nessa noite. Meu irmão, minha irmã, não desista.
Por mais complicada que esteja a sua história, por mais difícil que você tenha enfrentado, a situação pode estar complicada, mas para Jesus sempre há uma saída. Deus pode reverter essa situação. A palavra de Deus nos diz isso: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a palavra de Deus responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Palavra do Senhor para nós. Que você possa receber, acolher essa mensagem no seu coração, crendo que Jesus tem saída. Se está difícil, se está complicado, não desista. Jesus está contigo e Ele pode, Ele tem poder para trazer solução. Então, a sua solução não vem dos montes, a sua solução vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nessa história que fala sobre o desânimo de Pedro, de sua restauração, algo aqui que me chama a atenção, eu queria compartilhar contigo. Como o desânimo, muitas vezes o desânimo ele é contagiante, né? Ele é contagiador, ele tem esse poder de afetar outras pessoas que estão à nossa volta. Perceba que quando o líder Pedro falou que ia pescar, logo aquelas pessoas, os outros companheiros, outros discípulos que estavam ali com ele, também chegaram à mesma conclusão, disseram: não, nós vamos com você, Pedro, você é o nosso líder. É como se eles dissessem assim: se você não está aguentando, você está cansado e você está querendo pescar, então vamos com você, vamos juntos. E a Bíblia diz, nesse texto, capítulo 21 de João, diz que eles foram pescar, passaram a noite inteira e não conseguiram pegar nada, não conseguiram pegar sequer um peixe naquela noite. A razão é simples. A questão aqui, a gente aprende uma coisa interessante. Eles estavam se afastando do propósito de Deus para a vida deles. Eles estavam caminhando fora da vocação e distanciando da vontade de Jesus para eles. Estavam caminhando na direção errada. Estava fora do propósito que Jesus tinha estabelecido para eles. E o que é pior, eles estavam indo naquela empreitada sem Jesus. Outras vezes eles passaram por tempestades e Jesus estava no barquinho, ou Jesus estava com eles, vigiando eles, lá do mar, andando por sobre as águas. E nesse caso, eles foram pescar, eles foram para aquela situação sem convidar Jesus. Jesus não estava naquele barco. E aí a gente tem uma lição importante para as nossas vidas nessa palavra. Sem Jesus na nossa vida, sem Jesus na direção do nosso barco, as coisas sempre vão de mal a pior. Não vale a pena viver sem Jesus. Não vale a pena insistir em projetos que Jesus não esteja nos abençoando, sem que Jesus esteja à nossa frente. Você quer um exemplo de alguém que tentou viver a vida sem Deus ou longe de Deus? Eu cito aqui o exemplo de Jonas. Jonas, depois que ele decidiu andar longe de Deus, a sua vida só foi de mal a pior. Ele só desceu na vida. Lembra da história? Ele estava na terra, foi para o barco, do barco, da terra foi para o cais, do cais foi para o barco, do barco foi para o porão do barco. E lá do porão do barco ele foi lançado no mar. Do mar ele foi acabar na barriga do peixe. Na barriga do peixe, diz a Bíblia que ele foi parar nas profundezas dos mares, porque ele decidiu viver a sua vida longe de Deus. Porque quando a gente vive a vida longe de Deus, ou tira Jesus dos propósitos, dos nossos projetos, é isso que acontece. Mas o contrário também se percebe. E o que é o contrário? Porque nós sabemos e costumamos dizer que o melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. Que você possa ter isso como lema na sua vida. Não vá a lugar algum sem que Cristo esteja com você. Não levante nenhuma manhã sem que Cristo seja o seu sol, sem que Cristo seja o seu alvo, sem que Cristo seja o centro. Não vai a lugar algum sem que Cristo esteja à sua frente te guiando, te dando a direção.
Aí nós olhamos aqui, voltando para essa história, nós descobrimos que aquela noite foi uma noite complicadíssima na vida de Pedro. Se as coisas estavam difíceis, aquela noite deixou ainda ele mais desorientado. Ele estava desorientado e tudo deu errado. Mas a Bíblia diz isso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o versículo 4 desse texto que nós lemos, diz que ao romper da manhã, ao nascer do dia, Jesus estava lá na praia. Jesus apareceu junto com o sol, iluminando a vida deles. Jesus chegou, Jesus veio mostrar o caminho para aqueles discípulos, mostrar a direção certa. E aí no versículo 5 dessa palavra, nós lemos aqui, Jesus perguntou a eles: filhos, tendes alguma coisa para comer? Vocês têm alguma comida? Vocês têm alguma coisa? Alguma alimentação? E eles responderam: não, nós não temos nada. Nós não temos nada. E eu vejo aqui, mais uma vez, Pedro e os demais discípulos que estavam com ele, perdidos. E eles estavam assim, desorientados, perdidos. E o que Jesus fez? Jesus se apresentou para eles. Jesus assume a direção. Jesus toma a frente e começa a apontar caminhos para a vida deles. Essa parte da história, quando Jesus aponta que lado que eles deveriam lançar a rede, é como se Jesus estivesse dizendo para eles assim: olha, meus filhos, vocês estão indo na direção errada, façam diferente, vão por outro caminho. Esse caminho não é o caminho que eu escolhi para vocês. Esse caminho não é o propósito, não é a vocação. Você tem uma vocação, você tem um chamado de Deus. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você não pode ir por qualquer caminho. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. E aí Jesus entra aqui em cena e ele está dizendo isso: olha, vocês estão indo numa direção errada. E é por isso que no versículo 6, ele claramente diz: olha, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lança à direita, jogue aí à direita e vocês vão encontrar. Esses homens não sabiam que era Jesus que estava ali naquele lugar, não sabiam que era Jesus que estava ali falando aquelas palavras, mas aquela voz, aquela doce voz, aquela voz poderosa era bem familiar para eles. E ali, pela autoridade da voz de Jesus, aquele experiente pescador, o Pedro tinha uma empresa de pesca antes de andar com Jesus. Ele era um empresário no ramo das pescas. Então ele entendia muito bem, mas Jesus dá uma palavra tão poderosa e uma autoridade tão gloriosa que ele não ousou questionar. Ele poderia dizer: quem que é esse cara, quem que é esse homem aí para me dizer o que eu devo fazer na minha pesca? Mas ele não ousou fazer isso. Ele simplesmente obedeceu, e diz a palavra que ao lançar a rede, quando eles tentaram tirar a rede ali, já não conseguia, porque era grande a quantidade de peixes, de forma que a rede quase rompeu. E qual era o número? Grande era o número de peixes que estavam ali. Eu quero, diante dessa palavra, dizer a você, meu irmão, minha irmã, que Jesus sabe o que é melhor para você. Jesus sabe o que é melhor para a nossa vida, não porque Ele conheça o caminho, não, mas porque Ele mesmo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. Jesus é o caminho, Jesus é a nossa cura, Jesus é a nossa saída, e nós devemos crer nele. E eu quero destacar desta parte do texto que nós lemos, o poder da voz de Jesus. A voz de Jesus faz os mortos ressuscitarem. A voz de Jesus acalma as tempestades. A voz de Jesus cura enfermidades. Mas a voz de Jesus também acalma o nosso coração. A voz de Jesus pode trazer alento para o nosso coração
cansado, o nosso coração desanimado, a voz de Jesus pode trazer força para as nossas pernas cansadas de andar e fortalecer os nossos braços para a batalha. Esta voz é poderosa, que nós possamos ouvir o que Jesus tem nos dito, ouvir o que o Senhor tem nos dado, e Ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele está dizendo com essa palavra: não desanime, eu venci, e pela minha vitória, vocês também são mais do que vencedores. Que você possa ouvir essa voz de Jesus sobre a sua vida e desfrutar desse cuidado, dessa bênção sobre você. Quando nós ouvimos e obedecemos às palavras de Jesus, o mar que não tinha peixe, fica agora cheio de peixes, porque Ele opera os milagres na nossa existência, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você mediante essa palavra, mas em resumo do que nós falamos aqui, onde Pedro encontrou a cura para o seu desânimo? Ele encontrou a cura para o seu desânimo na presença de Jesus, desfrutando da comunhão de Jesus. Quando ele tentou viver a vida sem Jesus, ou quando ele se entregou ao desânimo, ele se afasta de Jesus. Mas quando Jesus se aproxima dele e ele aceita essa presença gloriosa em sua vida, ele recebe cura. Se você seguir a sequência desse texto, Pedro entra num processo de cura, Jesus o convida para cear com ele e ele ceia com Jesus, então Jesus restaura a sua comunhão. Na sequência, Jesus restaura o seu coração, perguntando para ele: Pedro, você me ama? E ele pergunta por 3 vezes. E aí depois que ele responde essas perguntas, Jesus também restaura a sua vocação, o seu chamado, dizendo: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, seu lugar não é mais pescando. Pedro, o seu lugar é apacentando as minhas ovelhas. Pedro, o teu lugar é na minha presença. E na minha presença você tem força. Na minha presença você experimenta restauração. Na minha presença, você experimenta restauração e bênção sobre a sua vida. Eu quero orar com você essa palavra e dizer: se você quer cura de Deus para o seu desânimo, se você quer cura de Deus para o seu cansaço, você só encontra essa cura aos pés do Senhor Jesus. Na presença de Jesus, no altar dele, na comunhão com ele, na presença dele. Eu quero te convidar nesse instante a se colocar aos pés de Jesus, a entrar na presença de Jesus por meio da oração. Se você se sente desorientado na vida, se você perdeu o rumo, se de alguma forma a noite está difícil, se há trevas na sua alma, se há desânimo no seu coração, a primeira coisa que você precisa fazer, estando na presença de Jesus, é olhar para Ele. Olhe para Ele. Quando você olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o dia nasce, o sol brilha na nossa vida e somos iluminados. A segunda coisa a fazer é ouvir a sua voz e obedecer. Quando nós estamos na presença de Jesus, Ele sempre nos orienta. Então se coloque na presença de Jesus agora, em oração, se coloca diante dele e dizer: Senhor, eu estou desanimado, eu estou vivendo alguns momentos difíceis, traz restauração sobre mim, Senhor, traz cura sobre a minha vida, meu Deus. E Ele vai te dar uma palavra, Ele vai usar alguém para falar com você, Ele vai fazer com que você sinta a presença dEle, que você ouça a voz dEle, e Ele vai te restaurar, Ele vai trazer cura para você, no nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra final aqui, que está em Isaías, no capítulo 40, o versículo 29, falando sobre Deus, e o que Deus faz na nossa vida. Esse texto diz assim:
Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que essa palavra seja uma realidade na sua vida, que você, na presença de Jesus, encontre a cura para o seu desânimo, para o seu cansaço, que Ele restaure você. E quando eu falo disso, eu estou falando de avivamento, que Ele então traga avivamento sobre a sua existência, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, oremos ao Senhor. Senhor, eu te louvo por esta palavra de ânimo e essa história de restauração que encontramos através da experiência do apóstolo Pedro. Que assim como o Senhor, naquele dia, depois de uma noite difícil na vida daquele discípulo, o Senhor apareceu na praia e mudou tudo, e trouxe ânimo, e trouxe alimento, e trouxe direção na vida dele, renovou o seu ministério, renovou a sua comunhão com Ele. Que, Pai, o Senhor possa trazer também restauração, que Jesus apareça na nossa praia agora, que Jesus possa dar a sua voz de comando, trazendo avivamento sobre cada um de nós. Eu oro por esta tua filha que sofre com ansiedade, esta pessoa que está lidando com insônia. Oro, meu Deus, com esse teu servo que se sente cansado, que está um pouco desanimado de seguir os teus caminhos. Oro por esta mulher que desistiu de Jesus. Oro, meu Deus, por esta pessoa que se sente esmorecida diante de tantas lutas com esta filha, com este filho. Pai, casais que precisam de restauração do Senhor no casamento, que estão desanimados do casamento. Eu oro agora para que o Senhor traga ânimo, para que o Senhor traga uma nova força, para que o Senhor traga avivamento sobre a nossa vida. Nós oramos pela igreja. Senhor, nós estamos vivendo esse tempo de isolamento social, esse tempo, meu Deus, de afastamento, que muitos, meu Deus, se sentem assim, desanimados, se sentem, meu Deus, com as forças diminuídas, que sentem, meu Deus, emocionalmente desgastados. Na tua presença nós encontramos cura para o nosso coração, para a nossa alma, e eu oro agora para que o Senhor ministre a tua cura sobre nossas vidas, sobre o meu coração e sobre o coração dos meus irmãos e irmãs nesse instante, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Nós vamos continuar louvando a Deus nesse instante. Daqui a pouco eu volto para a oração final. Você continue exaltando ao Senhor conosco nesse instante. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a
ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Maravilhosa essa canção que a gente cantou aqui. Há momentos que a gente passa assim situações bem complicadas, bem difíceis, e nós podemos então recorrer a Jesus. E Ele nos ajuda, Ele nos dá força, nos dá graça. A gente tem ouvido tantas notícias difíceis, pessoas que têm enfrentado dias bem complicados nesse tempo de pandemia, mas Deus é conosco e Ele tem nos dado força, tem restaurado o nosso ânimo, e a gente deve adorar o nosso Deus por isso, glorificar a Ele por isso. Quero fazer essa oração final e a gente vai orar aqui pelos pedidos que chegam para a gente. Vamos colocar diante de Deus aqueles que estão enfermos, aqueles que estão precisando da bênção do Senhor no seu lar, na sua casa, e que você possa junto conosco aqui, junto comigo, orarmos e colocarmos diante de Deus todas essas situações. Nós vamos dedicar também as ofertas, as contribuições, pedindo a bênção de Deus nessa área das finanças. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesse instante. Nós Te louvamos, meu Deus, porque essa canção é uma realidade na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis, mas nós temos Jesus a quem recorrer. Podemos recorrer em Jesus e Ele nos ajuda a carregar a cruz, Ele nos ajuda a caminhar. Somos gratos por isso, nosso Senhor. E nesse instante eu oro por aqueles que estão enfrentando dias difíceis, aqueles que estão lidando com enfermidades, aqueles, meu Deus, que estão lidando, meu Deus, com o luto, que o Senhor possa trazer consolo, trazer cura, levar, meu Deus, para trazer uma saída para essas situações. Eu oro por famílias, meu Deus, que estão precisando da bênção do Senhor. Ó Deus, abençoe aqueles que estão enfrentando dificuldades nas finanças. Oro por aqueles que estão lidando com a enfermidade, lidando com a dor. Que o Senhor possa cuidar de cada uma dessas pessoas, dessas vidas. Nós oramos, meu Deus, por todos os pedidos de oração que chegam para nós, Senhor. Que a Tua mão alcance cada vida, cada pessoa. Que o Senhor possa ver cada necessidade, derramando a Tua bênção, derramando a Tua graça, no nome do Senhor Jesus. Nós nos unimos agora nesta oração. Eu quero, meu Deus, também pedir uma bênção especial por todos aqueles, meu Deus, que têm trazido as suas contribuições. E oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe estas pessoas. Oro por todos aqueles também, meu Deus, que estão vivendo dias difíceis e que precisam da bênção do Senhor na questão financeira. Que a Tua mão seja sobre cada empresa. O Senhor abençoe os empresários da igreja. O Senhor mande negócios, mande clientes e abençoe o negócio dos Teus filhos, dos Teus servos. Oro por aqueles que são trabalhadores assalariados e que dependem, meu Deus,
de uma empresa, que o Senhor seja sobre essa empresa também e abençoe o salário dos teus filhos. Oro por aqueles que são autônomos, que precisam da bênção do Senhor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê direção. Eu oro, meu Deus, oro para que o Senhor continue nos abençoando no restante desta semana, que a tua bênção seja sobre nós, que a tua graça seja sobre nossas vidas. Nós oramos desta forma, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco nesse culto, né? É muito bom ter você aqui com a gente. Ver os irmãos participando aqui no chat. É muito bom saber que a gente está aqui, de alguma forma, levando a palavra, levando o evangelho do Senhor Jesus. E aí a gente pede, se você gostou desse culto, se esse culto te abençoou de alguma forma, envie esse link para alguém, para que outra pessoa, assim como você, seja abençoada pelo Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Feche os seus olhos nesse instante e nós vamos ser despedidos com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça para todo sempre. Amém, amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um restante de semana muito abençoado. No sábado nós vamos estar aqui por meio da transmissão, adorando ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.